Você é o tipo de pessoa que gostaria de ganhar dinheiro na internet nesse ano de 2025, já começar faturando aí da sua casa, mas tem medo de ser muito difícil, até porque existem várias formas de você fazer isso. Então, isso é muito simples de ser resolvido, cara, e de uma forma personalizada pra você. Então faz o seguinte, toca aqui no link que tá na descrição desse vídeo, responda algumas perguntinhas que não vai demorar nem 2 minutos e aguarda a minha equipe entrar em contato com você. Se liga só nesse giro de notícias do Corinthians, a gente vai comentar aqui algumas delas, beleza? Já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E aí nós tivemos essa notícia que o Corinthians garantiu a permanência do Maicon, né, para 2025 por mais uma temporada. Em acordo de empréstimo com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, o novo contrato será formalizado nos próximos dias após o término do vínculo anterior, em 31 de dezembro de 2024. E uma nova atualização dá conta que o Corinthians terá que pagar uma taxa ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo novo empréstimo de Maicon. E eu quero saber, inclusive, de você, antes de terminar de ler essa notícia aqui, se você gostaria realmente que o Maicon permanecesse no Corinthians. Já tá certo isso, mas quero saber a sua opinião. Você gostou ou não dessa decisão do Corinthians? Comenta aí. O valor ainda não foi confirmado, mas a tendência é que seja em torno de 500 mil euros, cerca de 3 milhões e 200 mil reais, mesma quantia das duas últimas renovações do empréstimo, tá? Em 2023 e 2024, respectivamente, os ucranianos acenam positivamente para o pagamento de forma parcelada. O formato das prestações será definido no processo de formalização dos contratos nos próximos dias. O novo empréstimo de Maicon ao Corinthians foi um pedido da comissão técnica de Ramon Dias, o que me surpreendeu, que acompanhou o processo final de recuperação de lesão do volante e entende que ele possui a versatilidade como característica essencial para o meio campo corintiano, podendo atuar como primeiro, segundo e terceiro homem no setor em 2025. O que estava sendo problema, na minha opinião, em relação ao Maicon era a parte técnica mesmo, que me surpreendeu, porque o Maicon sempre foi um grande jogador, tecnicamente, quando esteve jogando no Corinthians, e aí foi para o Shakhtar, a gente não acompanhou nada dele, isso é fato, poucas pessoas acompanharam o Maicon lá na Ucrânia, só que voltando para o Corinthians ele não desempenhou nem 10% do que ele havia desempenhado no Corinthians na sua primeira passagem. Cara, uma notícia aqui sensacional, gostei demais disso aqui, olha esse cara, pô, olha esse cara aqui, eu vejo o Corinthians. Eu vejo o Corinthians no rosto desse cara, tá? O Corinthians convocou o ex-jogador Marcelinho Carioca para ser o chefe da delegação da equipe que jogará a Copinha 2025. A ideia do Timão é aproximar os jovens jogadores dos ídolos do clube, além de dar respaldo aos atletas durante a competição. Ó, cara, ó, palmas aqui, fonte André Hernan, tá? Ele que trouxe essa notícia aqui há poucas horas atrás. Marcelinho Carioca, tá, para ser o chefe da delegação da equipe, para ficar ali e tal, né, aconselhar bastante, estar próximo aos jogadores de base, um ídolo que para muita gente é o maior ídolo. Eu sempre falo que isso é muito pessoal, isso vai muito de pessoa para pessoa, vai ter gente que vai achar que é o Cássio, outras pessoas vão achar que é o Sócrates, outras vão achar que é o Rivelino, outras o Marcelinho, enfim, eu acho que é muito pessoal, é muito da questão de identificação com o jogador. Mas é logicamente o Marcelinho tá no top aí, top 1, top 2, top 3 no máximo de ídolos do Corinthians. Quero saber até em que posição no seu top ídolos do Corinthians o Marcelinho está. E uma coisa que eu acharia muito interessante que acontecesse, sinceramente, eu acharia muito interessante que o Marcelinho Carioca fosse treinador de fundamentos básicos do Corinthians. Escanteio, treinador, ensinar, mas os caras são profissionais. No mínimo, jogadores de base, da base. No mínimo. Mas pra mim eu faria com jogadores do elenco principal. Ó, essa é a nossa regra. Nós temos um treinador aqui pra ensinar vocês a cobrar falta, mas ele é o melhor. Não tem melhor do que ele. Esse cara é o melhor de todos os tempos. Não existe melhor professor de cobrança de falta, cobrança de pênalti, escanteio, com variações, cada um com variações. Não existe professor melhor do que esse cara, entendeu? Da mesma forma que você poderia pegar, sei lá, o Ronaldo Giovanelli, ensinar alguns fundamentos para os goleiros do Corinthians, nem que fosse da base. E aí cada jogador, cada posição ali, fazer isso. Zagueiro, ensinar a zagueirar, né? Nem que não sejam os jogadores principais, do elenco principal. Eu faria isso, mas pelo menos os da base, pra já, pô, você ter ali 1, 2, 3 jogadores da base que aprenderam a cobrar bem uma falta, isso aí já é um diferencial do jogador, cara. Um cara que bate bem na bola. Mas essa atitude aqui, gostei pra caramba, tá bom? Do Corinthians. É um avanço, tá? É um avanço. Gostaria, né? O ídolo próximo dos jogadores do atual elenco e também, claro, das categorias de base, né? Que é a formação ali dos jogadores. Ótima notícia também, pessoal. O Corinthians está próximo de renovar o contrato de Breno Bidon, de 19 anos, para valorizá-lo e proteger, né?
e se proteger do assédio de outras equipes. O jogador tem vínculo até 2028, já tem vínculo até 2028, quando eles querem renovar. Assinará um novo contrato de 5 anos, o limite legal, tá? O limite aí que ele pode assinar. Desde a Copa em 2024, Brent se firmou como titular e terá um mês salarial, além de multas rescisórias superiores aos atuais 100 milhões de euros para o exterior e 120 milhões no Brasil de reais. O clube o vê como destaque para negociações futuras com um grande potencial de venda em 2025. Espero que permaneça mais essa temporada, se valorizar ainda mais, para daí sim, realmente a gente não pode ser, de certa forma, irresponsável e achar que o jogador tem que ficar no Corinthians. Ele é uma joia, jogador que tem que brilhar na Europa mesmo, ele tem que fazer a carreira dele, e o Corinthians tem que lucrar também com ele. Também é para isso que serve o jogador formado no clube, com potencial e tudo mais. Mas o Corinthians primeiro tem que desfrutar. Desfruta, conquista títulos, ou então ajuda o Corinthians o máximo que ele puder, para depois ir brilhar, né, em outros lugares. Pessoal, uma situação interessante aqui, curiosa também, queria saber até a opinião de vocês. O executivo de futebol das categorias de base do Corinthians, Alex Brasil, falou sobre uma possível saída de Henrique Lemos, filho de Fagner, e jogador da equipe sub-15 do Timão, para o Cruzeiro em conjunto com o empréstimo do pai. Que situação chata essa aqui, ó. Abre aspas aqui pro Alex Brasil. Ele é um atleta do clube. Acho que o Fagner tem a sua carreira consolidada, o Henrique tem a sua iniciando aqui no clube, é uma peça fundamental no nosso departamento. A gente conta muito com esse atleta, tenho certeza que é um garoto muito inteligente, acho que sabe o que quer e tenho certeza que ele quer desvincular a carreira dele com a do pai. E ele tem tudo para decolar, fazer uma bela carreira como o pai fez. Cara, sinceramente, seria uma bola fora do Corinthians se isso acontecesse. Porque a gente não sabe muito bem como é que foi feito. Por exemplo, será que o contrato do Fagner foi meio que junto com o do filho dele? Não são coisas separadas? Se isso acontecer, isso é muito grave. Isso não poderia acontecer. Porque um jogador, não sei se vocês viram, eu fiz um react dele há algumas semanas atrás, meses atrás. Pra idade dele, ele é mais avançado do que deveria ser, entre aspas, né? Muito forte, habilidoso, joga no meio campo, inteligente, tá, para jogar. Então o Corinthians perderia aí um belo potencial de venda e também, logicamente, potencial técnico aí para daqui a alguns anos. Não tantos anos assim. Sei lá, 3 anos ele já esteja aí no time principal, desempenhando o que ele tá desempenhando na base. O Corinthians deveria se cuidar e tentar permanecer com esse jogador aqui, embora, mesmo que o Fagner realmente saia pro Cruzeiro, certo? Então, eu quero saber a sua opinião sobre essa situação do Fagninho, né? O Henrique Lemos. E uma notícia também aqui interessante da Gazeta Esportiva, o Corinthians tem como prioridade a contratação de 2 zagueiros na atual janela de transferências. Tá? Você vem falando muito de um zagueiro e tudo, mas são 2, segundo a Gazeta, visando reforçar o elenco para o início do Campeonato Paulista. Atualmente, o time conta com André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká, Félix Torres e o retorno de João Pedro Choca, que será avaliado na pré-temporada. No entanto, o elenco carece de um zagueiro canhoto, especialmente para qualificar a saída de bola. Olha, mas vocês vão entender por que disso. Necessidade apontada pela comissão técnica de Ramon Dias. O clube planeja contratações pontuais devido a restrições financeiras, priorizando aí com o dinheiro do clube, priorizando jogadores livres no mercado. Além disso, o técnico considera a possibilidade de alternar entre o 4-4-2, utilizado em 2024, pela formação que deu muito certo, e o esquema com 3 zagueiros em situações específicas, aumentando a necessidade de reforços para o setor defensivo. O Corinthians quer ter mais zagueiros para poder utilizar aí, quando tiver que utilizar 3 zagueiros, terá 3 zagueiros, inclusive com um zagueiro canhoto ali, para melhorar a saída de bola. Acho isso muito bom, pensando ali de forma estratégica, é isso muito bom quando você tem um elenco, um time já encaixadinho, você só faz os ajustes necessários, né? Você não fica correndo atrás de montar um elenco todo de novo. Não, você montou já, só falta agora dar uma estruturada a mais. Nós temos aí, graças a Deus, né, uma temporada de muitas perspectivas, de muitos campeonatos importantes, com o Corinthians, na minha opinião, realmente sendo um dos protagonistas, largando aí como um dos protagonistas para a temporada 2025 do futebol brasileiro. Como é que vai ser a temporada a gente não sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto sempre, é nóis. E vai Corinthians!